Ora bem, então, muito boa tarde a todos os que nos estão aqui a acompanhar. Temos aqui connosco hoje a Leila Teixeira, a mentora do projeto Âncora Verde, um projeto de educação e sensibilização ambiental e cofundadora da Raízes MEC, uma revista que se tem dedicado ao ambiente e à sustentabilidade. Olá a todos, boa tarde. Boa tarde, Leila. Eu convidava-vos a todos os presentes, caso queiram colocar alguma questão, que a deixem no espaço de chat ou de bate-papo, e esperamos que no final desta conversa tenhamos a oportunidade de ir ao encontro das vossas participações, está bem? Então, aqui o tema de hoje é defender o futuro. E desafiamos a Leila a partilhar connosco algumas dicas práticas rumo a um mundo mais sustentável e acho que de facto numa altura em que nós somos constantemente bombardeados por informações até bastante contraditórias sobre os efeitos das alterações climáticas no planeta, acho que faz falta também nós percebemos, enquanto cidadãos comuns, o que fazer e como fazer a diferença nesta luta contra o tempo. Leila, a minha primeira questão será: quais os principais problemas de cariz ambiental dos dias de hoje, da atualidade? Então, essa é uma questão difícil de responder, porque nós podemos ir aqui por dois lados. Nós podemos pensar nos problemas propriamente ditos, e nós temos aqui questões de desflorestação, questões dos incêndios, o aumento das temperaturas nos oceanos, a acidificação, e depois podemos olhar pelo lado das causas, e se calhar a minha resposta vai um bocadinho por aí. Então, estes problemas estão todos a acontecer por causa do ser humano, ou seja, é o nosso excesso de consumo, é o nosso querer sempre mais e o contínuo extração de coisas da terra, extrair, produzir, consumir, descartar, que estão a causar todos estes tipos de problemas, ou seja, os problemas em si são uma reação normal da natureza dos nossos comportamentos. Enquanto nós não conseguirmos alterar os nossos comportamentos, nunca vamos conseguir alterar ou modificar as coisas que estão a acontecer devido a isto. Ou seja, esta pandemia, mesmo agora que nós estamos a viver, deste novo coronavírus, quer dizer, nós podemos dar muitas razões, mas a verdade é que este tipo de pandemias vão continuar a acontecer enquanto nós continuarmos com o nosso tipo de comportamentos de business as usual, ou seja, se continuarmos a fazer as coisas que sempre fizemos, o mais provável é que estas coisas continuem a acontecer, porque, convenhamos, a maior parte das doenças que nós temos atualmente vem da nossa exploração de recursos naturais, ou seja, de nós querermos cada vez desflorestar mais áreas virgens da floresta e cada vez nos aproximamos mais de animais com que de outra forma não teríamos qualquer tipo de contacto. E uma bactéria, um vírus que para estes animais é completamente inofensivo, se calhar para humanos, que não estamos habituados, não é. E o nosso sistema reage de forma diferente. Então aqui quando me perguntam quais é que são os principais problemas da atualidade, eu se calhar diria que é a nossa própria vivência enquanto espécie, as coisas que nós estamos a fazer, o nosso consumo, as coisas em que acreditamos que estão a causar todos este tipo de problemas. E não existe uma forma de nós conseguirmos combater que não seja por uma mudança muito drástica nossa e da maneira como nós vivemos. Portanto, tem a ver com esta exploração excessiva dos recursos naturais e, por conseguinte, para conseguirmos viver em comunhão com o planeta, precisamos desta alteração, desta mudança de comportamentos, não é? Precisamos de alterar de uma forma estrutural o nosso modo de estar na vida. Sim, porque vamos imaginar, nós somos uma sociedade sem tempo, nós não temos tempo para nada e neste momento a nossa vida é estarmos atrás de um ecrã. Nós perdemos completamente o contacto com a natureza, o contacto com o mundo natural, nós deixamos de perceber que não existe a natureza e existimos nós, existe tudo em conjunto e nós perdemos a capacidade de entender que nós fazemos parte da natureza,
quando nós deitamos alguma coisa fora, não estamos a deitar uma coisa fora, estamos a deitar alguma coisa na nossa casa, estamos a poluir a nossa própria casa. Eu acho, até pelo meu próprio trabalho, que é muito complicado nós desligarmos deste modo automático em que vivemos e começarmos a olhar para estas coisas desta forma, até porque é preciso muita coragem para nós sairmos fora dos moldes da sociedade em que vivemos e começarmos a pensar de maneira um bocadinho diferente, requer muita coragem, e nem toda a gente está preparada para isso e nem toda a gente tem as condições para isso. Também é uma coisa muito importante nós falarmos, é que pessoas que estão preocupadas em colocar comida na mesa para os seus filhos não têm tempo para se preocupar com estas coisas. Então nós temos que criar condições para essas pessoas para que também elas consigam começar a preocupar-se com este tipo de problemas, porque enquanto sociedade, não tivermos uma resposta unida para este tipo de coisas, não há propriamente nada que se possa fazer, ou seja, tudo o que nós podemos fazer a nível individual, que é muito bom, tem muito pouca força se nós enquanto sociedade não andarmos na mesma direção. Não sei se me estou a fazer entender. Claro que sim, Léo. Requer muita coragem, mas também requer aqui a cooperação e conjunção de todos nessa missão. Sim, e nós precisamos todos ter as mesmas oportunidades para conseguirmos tomar as mesmas decisões. Preocupar-nos com outras coisas, não é? Sim, exatamente. Que não o sustento básico. Leila, fala-nos um pouco das chamadas mentiras verdes, de alguns mitos e verdades feitas da indústria que só têm como único propósito fazer-nos comprar cada vez mais coisas, mas de consciência tranquila. Sim, então a nossa sociedade neste momento é uma coisa muito interessante, porque nós temos uma rotina que é trabalho, televisão, compras, trabalho, para nós conseguirmos comprar mais coisas ainda. E nós estamos tão dentro desta roda de rato que nós não conseguimos muitas vezes sair nem perceber que estamos lá dentro. E isto é uma coisa que a indústria nos incutiu, ou seja, ainda agora com esta questão dos produtos verdes. Nós não podemos, em consciência, dizer que existem produtos totalmente verdes, quando, por um lado, continua a existir a extração de recursos para os fazer, ou seja, não podemos considerar uma coisa verde quando continua a existir extração de recursos virgens, e depois, quando temos uma empresa que se auto-intitula verde, mas cujo objetivo continua a ser o lucro, ou seja, continua a ser a venda. O que é que me interessa eu ter, isto é um exemplo completamente hipotético, mas o que é que me interessa ter uma escova de dentes de bambu se a empresa não cumpre depois coisas básicas com os seus trabalhadores, por exemplo, se vamos entender, o que é que me interessa comprar um produto verde se ele está apenas mascarado de ser verde e o único objetivo da empresa que o vende é na mesma a venda, não é? Não é propriamente o bem-estar da pessoa que o vai comprar, mas sim a venda, o lucro e o crescimento. Enquanto a nossa sociedade for baseada nesta premissa do crescimento contínuo e da venda do lucro, nada que nós temos pode ser verdadeiramente considerado verde. E isto é uma coisa que as pessoas também têm que compreender, porque neste momento nós temos um mercado verde exponencial a crescer imenso. E são todos este verde e as pessoas acham que era bom e agora quero me tornar mais ecológica, então vou comprar uma série de coisas para isso. Esse princípio está errado, porque nós, para sermos ecológicos, o primeiro princípio é reutilizarmos tudo o que temos em casa. Nada nos vale termos 30 tupperwares de plástico, estarmos fora e irmos comprar 30 de vidro, por exemplo. Não é nesse sentido, sim, o vidro é melhor que o plástico, mas se é o plástico que nós temos em casa é esse que nós temos que utilizar e não estar a substituir um pelo outro só porque um é mais verde, digamos assim. Mas, sinceramente, um dos maiores mitos que eu penso que existem neste momento em relação a este tipo de coisas é o mito da reciclagem, em que nos dizem que reciclar é bom, e sim, reciclar é muito bom, porque nós temos aqui
damos uma nova vida a produtos que de outra maneira iam parar a aterro. Mas o problema da reciclagem é que nós temos dados que nos dizem que os números da reciclagem estão a aumentar e, por outro lado, que nos escondem que o número de resíduos que nós fazemos está a aumentar ainda mais que os números da reciclagem. Ou seja, o nosso objetivo único, ou o nosso primeiro objetivo, nunca deveria ser reciclar mais, deveria ser sempre reciclar menos ou produzir menos resíduos. Porque a reciclagem por si só é boa, sim, é boa, mas não da maneira que nos estão a vender a reciclagem, ou seja, pronto, não faz mal nós termos uma festa e utilizarmos descartáveis se nós depois vamos colocar no ecoponto. E essa premissa está errada, porque a primeira coisa que nós deveríamos fazer, ou que deveríamos tentar que os cidadãos fizessem, é que não utilizassem coisas de uma única utilização. Por exemplo, por mais bem ou por melhor que depois elas fossem colocadas no seu devido lugar, no ecoponto, a premissa está errada, não é? Porque não interessa nós reciclarmos se podemos não produzir esse lixo. E se calhar eu resgatava aqui uma questão dos participantes, da Marisa Luna, que nos pergunta: então não devemos fazer a nossa parte, não devemos substituir os produtos que temos quando terminam por outros mais verdes? Tem a ver com o Sim, que estava quando terminam, sim. O exemplo que eu estava a dar era, por exemplo, uma pessoa que já tem os produtos em casa e que de forma consciente deitou uma coisa que ainda é útil fora para comprar uma nova. Isso aí, não, nunca. Agora, quando acaba, quando é um produto perecível, por exemplo, não é? Imagina uma embalagem de shampoo. O shampoo acaba, claro que sim, devemos substituir por um shampoo sólido. Agora, se temos estes recipientes de plástico em casa, não faz sentido estamos a comprar recipientes de vidro se os recipientes de plástico ainda têm uma vida de mais 10 anos, por exemplo. Okay. Agora, quando são bens que eventualmente vão ter um fim de vida, aí sim a nossa decisão para a próxima coisa a comprar deve ser o mais consciente possível. Mas como dizes, Leila, reciclar é bom, mas o essencial passa de facto por minimizar os nossos consumos e gastos. Ok. Sim, exatamente. Então, e como é que nos podemos tornar cidadãos mais conscientes em várias áreas da nossa vida? Quais os caminhos possíveis, Leila, rumo a esse futuro mais sustentável, com mais consciência e harmonia com a natureza? Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é nós começarmos a procurar informação, a importar-nos com estas questões, a começarmos a questionar aquilo que nos dizem, não é? Porque a televisão, os meios de comunicação passam mensagens a toda a hora e dizem-nos muitas vezes coisas que não são, não são reais, não é? Por exemplo, a publicidade não vende coisas neste momento, a publicidade vende estilos de vida, ou seja, nós somos levados a comprar coisas pelo status que as coisas têm. Então, a primeira fase para esta tomada de consciência é este questionamento, esta nossa abertura para olhar para estas coisas do lado de fora, como se nós estivéssemos aqui numa caixinha e nós escolhêssemos sair dessa caixinha para começar a ver realmente como é que as coisas são. A pensar que se calhar eu não tenho que fazer isto só porque toda a gente faz. Se calhar eu não tenho que comprar este produto só porque eles me dizem que eu vou sentir alguma coisa se eu comprar. Então a primeira parte é muito, muito por aí, um processo muito interno. Nós nunca devemos julgar, primeiro julgar outras pessoas por não estarem no mesmo ponto que nós. Depois, temos que tentar, e faz sentido, nós descobrirmos novas maneiras de viver a vida e novas maneiras de fazer as coisas e depois exigir quase que toda a gente à nossa volta faça o mesmo, porque nós descobrimos que existem outras maneiras de fazer as coisas. Ou seja, isto são tudo processos muito, muito internos, muito pessoais e cada um ao seu próprio ritmo. Portanto, e sim, eu vi agora um comentário a dizer que procurar
é uma esta roda de rato onde nós vivemos. Desculpa, Leila, Sim. deixei de ouvir. Penso que estava a dar resposta à questão da Maria Silva de que procurar informação dá muito trabalho, mas Sim, houve aqui uma estava a queda dizer. da ligação. Sim, eu estava a dizer que realmente procurar informações dá muito trabalho, mas eu acho que é só a partir deste pesquisar e deste questionamento e de nós não sermos indiferentes que nós conseguimos realmente fazer algum tipo de mudança. Porque, por um lado, não importa se nós vamos procurar informação e se nós descobrimos as respostas, depois não fazemos nada com elas. Ou seja, é nós queremos procurar informação para depois de algum modo nós conseguirmos mudar e fazer outro tipo de coisas. Porque neste momento uma coisa que eu noto muito é que vivemos numa sociedade muito indiferente. Ou seja, nós sabemos o que acontece, nós sabemos os problemas que existem, mas é como se olhássemos para o lado, porque ainda é muito difícil nós agirmos sobre isto. Por isso é que eu no início dizia também que era preciso ter coragem, porque é quebrar completamente com os padrões que existem e começar a ver a vida de uma nova forma e a fazer as coisas de uma nova forma. E eu não vou dizer que é difícil, não é nada difícil, é só dar o primeiro passo, digamos assim. Mas depois, em coisas realmente nós podemos fazer, é assim, isto depois são visões um bocadinho já, um bocadinho mais utópicas para a mentalidade que nós temos atualmente e para a sociedade em que vivemos. Mas um mundo justo e um mundo sustentável, primeiro tem que ser numa população em crescimento contínuo, não é? Que até 2100 vai estar a crescer. Tem que ser primeiro um mundo onde existe a eficiência de recursos, onde conceitos como economia circular sejam implementados em toda a cadeia do processo de extração, produção e descarte de produtos. Ou seja, não é possível a nossa forma de produzir coisas continuar igual àquilo que é agora. Ou seja, os princípios de economia circular vão ter que ser completamente implementados no processo de produção dos produtos e evitar que as nossas coisas cheguem a ser desperdício, ou seja, imaginemos, eu tenho um telemóvel, esse telemóvel estraga-se, neste momento ele é desperdício. Os princípios da economia circular dizem-nos que todos os componentes deste telemóvel devem ser passíveis de ser tornados a ser utilizados novamente, a ser reutilizados para o mesmo fim, idealmente, mas se não para o mesmo fim, para fins abaixo, digamos assim, o chamado downcycling. Depois, passarmos para uma economia mais baseada em serviços, ou seja, deixarmos de estar tão dependentes de bens, de consumo de bens materiais e passamos para uma economia mais baseada em serviços sem ser baseados em carbono, não é? Em coisas mais simples. Na realidade é tornar a sociedade mais simples, é voltarmos um bocadinho ao passado sem perdermos a qualidade de vida que temos. É pensarmos que para ter uma boa vida não precisamos ter 2 carros, 3 casas, 5 televisões, 2 telemóveis, um roupeiro cheio de roupa. Se calhar é pormos as coisas um bocadinho em perspectiva, pensar que viver de maneira simples não significa nós perdermos qualidade, nem significa perdermos as coisas que nós gostamos. Por exemplo, eu no livro falo da questão do minimalismo. As pessoas assustam-se muito quando ouvem esta palavra, porque pensam que os minimalistas são uma cambada de hippies que vivem com 100 coisas em casa e com o colchão no chão e que não têm nada. Quando é exatamente o contrário. Ser minimalista é ter conforto, mas é viver com o essencial. Se eu não preciso de uma televisão, por exemplo, em casa, se eu não preciso, eu não tenho. Eu não vou ter só porque a sociedade me diz que eu preciso ter uma televisão. Ou seja, nós fazemos esta análise daquilo que é importante para nós, daquilo que nós realmente precisamos para ser felizes, e é muito difícil nós fazermos esta análise daquilo que nós realmente necessitamos para ser felizes, porque a sociedade diz-nos que nós precisamos de muitas coisas. E na realidade, se nós formos colocados todos durante um mês numa ilha deserta e só pudermos levar algumas coisas, se calhar nós somos mais felizes do que agora com todo o nosso conforto nas nossas casas. Portanto, é tudo aqui uma questão de perspectiva.
E depois, a terceira coisa que eu acho que faria uma diferença enorme, e vem muito ligada com isto, que é, se nós vivemos uma vida mais simples, precisamos de menos coisas. Se precisamos de menos coisas, precisamos de menos dinheiro. Se precisamos de menos dinheiro, não precisamos de trabalhar tanto. Ou seja, depois existe aqui uma simbiose de coisas que acontecem que iriam culminar, idealmente, numa sociedade em que tínhamos mais tempo livre e menos trabalho, mais com a nossa qualidade de vida, propriamente com telemóveis, com televisões e com carros. Portanto, estamos a Mas pronto, entrar isto aqui em aqui, conceitos de bem-estar, de felicidade, não é? sim, são conceitos muito difusos, não é? E são diferentes para todas as pessoas, não são conceitos que nós podemos dizer, para ser feliz nós temos de ter isto, isto e isto. Isto não funciona assim, porque a Claro. felicidade é diferente para todas as Sim, mas pessoas. também está aprovado que a felicidade não está associada só aos bens materiais, portanto. Sim, está muito mais associada, por exemplo, às experiências que nós temos. Uhum, E normalmente as experiências não são coisas que vêm associadas a um bem. uhum, São coisas que nós fazemos na maior parte das vezes ao ar livre, com amigos, estar claro. todos juntos, conviver. E É essas coisas não estar na têm relação preço. com o outro, não é? Sim. Nas relações que de facto nós encontramos aqui maiores índices de satisfação com a vida e de felicidade. Leila, se calhar ainda resgatando a questão da Maria Silva, que procurar informação dá muito Sim. trabalho, presumo que ela seja professora. Não achas que de facto os docentes, os educadores e professores têm um papel privilegiado neste transmitir de um modelo mais sustentável e mais em harmonia com o planeta? Sim, eu acho que eles têm um papel fundamental para nós conseguirmos abrir a mente dos jovens de hoje, vão ser os futuros líderes de amanhã, a este tipo de questões e este tipo de problemas. Ou seja, se eles já desde uma tenra idade começarem a olhar para estas coisas de uma forma diferente, eles vão ser pessoas completamente diferentes do que foram os nossos pais e o que é a nossa geração agora. As crianças que já estão a ser educadas de uma forma diferente, a ter respeito pelo planeta, a perceber que nós somos todos um, já se calhar não vão cometer os mesmos erros que nós estamos a cometer neste momento. Eu acho que os é fundamental, mas nós temos um problema no momento, ou seja, temos já muitas escolas de ensino alternativo que nos dão este tipo de valências, mas na maior parte de ensino convencional ainda temos aquela debitação de matéria pelo professor para os alunos e não existe este tipo de conexão com o meio natural. É uma coisa que também na sala de aula está a ser perdida e é importante que os professores consigam trazer a natureza outra vez para dentro da sala. Ok. Aqui a Maria Silva está a dizer que a escola é uma escola azul ou um agrupamento, não sei se estás a par do trabalho que é feito pelas escolas nesse sentido. Sim, eu penso que já ouvi falar da Escola Azul, agora já são alguns termos, eu penso que também na Escola Azul fazem algum tipo de educação alternativa. A Maria, por favor, que me confirme. Okay. Mas sim, Mas há mas aqui muito trabalho ainda a fazer, não é? E eu acho que temos. sim, sim. Okay. Existe muito trabalho porque os próprios professores também não estão despertos muitas vezes para este tipo de questões, não é? É uma. Se calhar, como eu vi há pouco num documentário, o modelo de educação que nós temos neste momento foi construído assente na base de nós queremos criar pessoas para serem trabalhadores, não é para serem trabalhadores de fábrica. Sim, sim. E neste momento a realidade já mudou, não estamos nesse tipo de vivência em Portugal, já estamos num tipo de vivência em que nós precisamos de criar outro tipo de pessoas na escola, então precisamos mudar também o modelo que lá é replicado. Claro, e os professores têm aqui um papel importante de responsabilização, não é? Nesta mudança. Ok, se calhar vou resgatar aqui também uma questão trazida pela Cláudia Andrade, que diz que de facto sentiu já alguma mudança relativamente à pandemia, que as pessoas começaram a comprar apenas aquilo que realmente precisam.
Agora, se isso se vai manter ou não, será uma questão complicada. Queres Sim, comentar? quero, porque eu também pensei muito nisso e eu achei e ainda acho que é uma oportunidade muito boa para nós realmente percebermos o que é que estamos cá a fazer e as mudanças que nós podemos implementar. E depois, do outro lado, fico um bocadinho triste quando às vezes vejo imagens na internet de lojas de fast fashion com filas enormes à porta para as pessoas poderem entrar. E depois eu penso, mas realmente será que mudou alguma coisa? Ou será que os canais é que mudaram? Será que realmente estamos a comprar só aquilo que precisamos? Ou será que no tempo de pandemia estávamos a comprar pela internet? Então ainda estou, apesar de uma parte de mim querer acreditar que nós estamos de alguma forma a mudar, e eu acredito que existe muita gente que com isto que aconteceu, que conseguiu perceber as coisas que nós estamos realmente a fazer, mas acho que para uma grande maioria foi um percalço e pronto, e voltamos outra vez à normalidade, entre aspas, de máscara todos, não é? Ok. No fundo, um live de esperança de que alguma coisa tenha mudado, mas ainda há alguma Sim, descrença, não é? alguma descrença devido àquilo que nós continuamos a ver, não é? Que continua a acontecer, as filas para a abertura de um shopping ou as Sim, sim, filas para sim. entrar dentro de uma loja de moda. Quer dizer, mas as pessoas ficaram sem roupa enquanto estiveram em casa durante 2 meses. São coisas que a mim me fazem um bocadinho de confusão, mas pronto, eu já estou aqui num nível de consciência, digamos assim, diferente, então já estas coisas já me fazem um pouco de confusão. Mas pronto, eu nestes momentos tenho que tornar a trazer a mim aquele princípio do não julgamento, porque nem toda a gente está tão desperta para estas coisas como eu, e é muito Claro. difícil quando nós já sabemos mais algumas coisas ou quando fazemos mais algumas coisas, é difícil nós não julgarmos as outras pessoas por aquilo que elas ainda não fazem, mas é fundamental que o façamos. Uhum. A Martina Ricci diz que gostava que a Leila falasse um pouco dos recursos limitados do planeta e do que se espera num futuro próximo, se não houver uma viragem. Leila, queres Ora, sim, aproveitar este comentário? então, essa questão dos recursos é muito pertinente porque nós continuamos a extrair e a produzir como se o planeta tivesse recursos infinitos. E, no entanto, tudo aquilo que nós sabemos neste momento é que o planeta tem um tamanho único e não cresce. Ou seja, o que nós estamos a retirar da Terra foram recursos que, na maior parte dos casos, apesar de renováveis, demoraram milhões de anos até terem os estoques que têm agora. E nós estamos a tirar da Terra a um nível muito mais elevado do que aquilo que o planeta pode naturalmente repor. Por isso é que o dia de sobrecarga da Terra, o Earth Overshoot Day, se tem celebrado cada vez mais cedo a cada ano. Ou seja, este é um dia que assinala o momento do ano em que nós já gastamos os recursos todos para aquele ano. Ou seja, o ano passado este dia celebrou-se a 29 de julho, este ano era esperado que fosse ainda antes, por volta de 27 ou 28, só que com esta questão da pandemia nós conseguimos adiantar a data para a frente. Ou seja, nós ganhamos aqui 5 dias, ou seja, este ano está nos inícios de agosto, porque paramos a nível mundial durante quase 3 meses. Ou seja, nós este ano conseguimos perceber de forma muito clara quais é que são os impactos do nosso estilo de vida no planeta e que realmente é possível nós revertermos isto. Só que a solução não é agora ficarmos todos fechados em casa para sempre, não é? Tem que existir outro tipo de soluções. Então aqui a questão dos recursos é que eles vão acabar, eventualmente, ninguém sabe quando, ninguém sabe como, e o ser humano tem uma capacidade extraordinária de continuar a empurrar este teto para cima, ou seja, nós achávamos que o petróleo ia acabar agora no início dos anos 2000 e afinal vai acabar supostamente lá para 2050, apesar de já estarmos a sentir os efeitos da diminuição. Então é muito claro que nós temos que mudar de alguma forma aquilo como nós extraímos as coisas e como as produzimos. Primeiro diminuir, porque nós temos que pensar, isto é uma questão muito complexa,
porque existem mais de 7 mil milhões de pessoas no mundo neste momento. E a maior parte delas encontram-se em países subdesenvolvidos. Ou seja, são pessoas que não têm sequer 10% das condições que nós temos. E nós vamos imaginar, o planeta está em colapso já com o consumo que é feito neste momento pelas sociedades ocidentais, que são as sociedades mais ricas. E quem é que somos nós, do alto da nossa superioridade moral, para dizer que os países mais pobres não têm o direito de crescer como nós? Não é? Então, se nós pensarmos que nós temos milhões de pessoas que precisam de crescer ainda mais para satisfazerem as suas próprias necessidades básicas, onde é que isto nos deixa? Não é? Porque nós no Ocidente costumamos olhar para estes problemas só do nosso próprio ponto de vista, ou seja, nós pensamos, pronto, se agora Portugal deixar de consumir energia fóssil e passar a ter energia de vias renováveis, pronto, já resolvemos aqui um problema. O problema é que Portugal não existe em isolamento no mundo. E o facto de Portugal reduzir um bocadinho, se calhar, a utilização de energias fósseis, não vai ter impacto quando existem países na África e na Ásia que precisam ainda de crescer imenso. Então é uma questão que nós precisamos de pôr-nos também um bocadinho nos sapatos do outro. Quer dizer, como é que eu vou dizer a uma família na Ásia que não tem dinheiro para comprar comida, que não tem dinheiro para comprar uns sapatos, que tem uma casa de chapa, que eles não podem crescer? Porque nós, no Ocidente, estamos a ter um estilo de vida completamente insustentável, então isso quer dizer que as pessoas nos países mais pobres não podem ter as suas necessidades básicas satisfeitas? Quer dizer, é uma coisa aqui que não faz sentido, nós pensarmos só no nosso próprio umbigo e esquecermos que existe todo o mundo lá fora que ainda está muito dependente deste crescimento e destes recursos que ainda precisam de ser extraídos. E nós escolhemos, a maior parte das vezes, ignorar isto. As nossas políticas são políticas para países do Ocidente, para países ricos, são políticas que não se importam com os países que ainda não têm nada. Ou seja, é como se existisse ali da Europa para baixo e da Europa para a esquerda ou para a direita, como se fosse assim um vazio, como se aquelas pessoas não importassem. E nós temos que começar a pensar que as nossas escolhas e aquilo que nós fazemos enquanto sociedade tem que ser também tendo em conta aquilo que estes países ainda precisam. Ou seja, nós temos que, a nossa estratégia tem que ter em conta a estratégia destes países. Não é nós agora chegarmos lá e dizermos, não, vocês não podem ter isto porque já não há. Não pode ser assim, não é? Quer dizer, não é assim que as coisas funcionam. Por isso é que, por exemplo, na China se está a começar a assistir a uma tendência enorme de consumo de carne, quando eles nunca consumiram carne da mesma maneira que nós, porque eles estão a imitar o nosso estilo de vida, estão a imitar o estilo de vida ocidental. E é um problema quando países que já têm algum poder de compra começam a imitar o estilo de vida ocidental. E o problema não é nesses países, porque eles têm direito a ter o que nós temos. Para eles poderem crescer, nós precisamos diminuir. E neste caso de crescer, não estou a falar propriamente na China, mas estou a falar no Bangladesh, estou a falar numa Etiópia, por exemplo, que precisam de crescer e para eles crescerem nós precisamos diminuir. Não existe outra forma de nós fazermos isto. Vou resgatar aqui mais uma intervenção, desta vez da Sandra Ornelas, um bocadinho na linha do papel privilegiado do professor. A Sandra pergunta-nos que estratégias poderão os pais utilizar na educação dos seus filhos, atendendo aqui a processos de influência e de pressão para o consumo que começam entre pares, não é? Entre jovens e entre crianças desde pequenos, nesta sociedade assim de consumo que vivemos. Sim, isso é uma questão muito complicada, porque neste momento os miúdos basicamente nascem com um telemóvel na mão e a sabemos ser um telemóvel e num tablet. Então é muito difícil, e eu ainda não sou mãe, por isso também não tenho esse tipo de experiência, mas é muito difícil nós dizermos que não a um filho. Por exemplo, porque é que os outros miúdos todos têm e eu não posso ter, não é? Quer dizer, a estrutura familiar em casa tem que ser muito forte, tem que ser muito coerente para a criança perceber
nem é porque é que não pode ter, é a própria criança tem que perceber que não quer ter aquelas coisas, que não precisa, quer dizer que não pode, mas é mais essa questão de nós explicarmos porquê, o que é que está a acontecer e porque é que nós temos que fazer as coisas de maneira diferente. E o exemplo dos pais é fundamental. Claro. Também não vale nada nós estarmos a dizer uma coisa destas às crianças e depois ela ver que nós fazemos outras coisas. Claro, portanto, sermos um modelo, não é? E darmos o exemplo em casa. Sim, mas é difícil, como a Cláudia também estava a dizer, porque os pais não estão preparados para isso. Pois. Os pais não foram criados a pensar neste tipo de problemas, então é difícil, já a partir de uma certa idade, nós conseguirmos ultrapassar esta barreira, de conseguirmos fazer passar estas mensagens. Uhum. Estamos a falar de uma geração que foi criada, como dizias há pouco, para a labuta, para o trabalho, para criar. Sim, exatamente. E não nesta mentalidade de proteção do planeta e de harmonia com a natureza. Temos uma questão também da Sofia Caetano. Como é que a arquitetura e a construção poderão ajudar a melhorar o futuro? Tens alguma ideia, Leila? Ora bem, existem imensos estudos sobre as chamadas Smart Cities, que nos dizem que a arquitetura urbana pode realmente ajudar-nos a viver de uma forma mais eficiente de recursos, ou seja, de nós termos cidades construídas de forma a que tudo possa ser feito lá dentro, ou seja, a evitar grandes deslocações para ir para o trabalho, por exemplo. Mas realmente é um tema em que eu não estou assim muito à vontade, mas é um facto que está estudado que a arquitetura das cidades pode contribuir primeiro para o aumento da qualidade de vida das pessoas e depois para nós conseguirmos então colmatar algum destes problemas que sentimos atualmente. Ok. Leila, temos aqui já quase em jeito de conclusão a última questão. A propósito do livro editado pela Livros Horizonte, de Defender o Futuro, apresentas de uma forma bastante prática um conjunto de 30 desafios, um por dia, durante um mês, para mostrar que mudar é fácil e no fundo está ao alcance de todos. Gostavas de partilhar aqui connosco algumas dicas simples para que possamos todos ser heróis pelo planeta, numa perspectiva Sim. mais otimista e positiva? Sim, então, a primeira coisa que eu quero dizer sobre o desafio é que apesar dele ser um desafio de um mês, ele pode ser feito durante 2, 3 meses, pode ser feito pela ordem que as pessoas quiserem. É como se fosse uma linha orientadora de pequenas coisas que nós podemos ir implementando no dia a dia para começarmos a fazer as coisas de maneira diferente. Então, uma das principais dicas é nós aprendermos a dizer que não. Ou seja, um dia vamos sair e estamos na rua e vem uma pessoa oferecer-nos qualquer coisa, uma caneta ou um papel, qualquer coisa. É a nossa capacidade de recusarmos aquilo que não nos interessa e que não traz valor à nossa vida. E isto tanto podem ser coisas, como podem ser situações, como podem ser pessoas. É nós conseguirmos trazer ou perceber o valor do não, porque nós estamos muito formatados a dizer que sim a tudo. E é muito difícil nós estarmos na rua e alguém nos oferecer alguma coisa e nós não levantarmos a mão para aceitar. É muito difícil nós termos a consciência e o distanciamento de perceber, não, se calhar eu não preciso desses porta-chaves, se calhar eu vou chegar a casa e vou deitá-lo ao lixo. Então é a partir desta nossa tomada de consciência, deste nosso recusar, que se calhar estas empresas que fazem este tipo de ações vão perceber que se calhar isto não tem o impacto que eles esperavam nas pessoas e é através desta nossa recusa que se calhar eles mudam estes hábitos. Então aprender a dizer que não é uma das coisas mais importantes para termos em conta. Depois, valorizarmos experiências em vez de bens, ou seja, ir fazer um piquenique, dar uma volta de bicicleta, fazer uma anuidade numa biblioteca, em vez de oferecer um bem material a uma criança, oferecer, por exemplo, uma assinatura de uma revista ou de uma associação, por exemplo, porque não apadrinhar um animal selvagem, não é? Existem tantas coisas bonitas que nós podemos fazer e que não são necessariamente coisas,
E é só nós pensarmos um bocadinho também fora da caixa. Depois, compras em segunda mão. Eu sei que é um tema também ainda muito, às vezes difícil de nós explicarmos às pessoas, mas comprar em segunda mão faz toda a diferença. Primeiro porque não estamos a gastar novamente recursos do planeta para produzir as coisas. Depois fica mais barato também para a nossa carteira. E a maior parte das vezes encontramos coisas fabulosas em segunda mão. A questão é, precisamos ter paciência. Precisamos ter muita paciência para andar à procura destas coisas e lá está, nesta sociedade em que nós temos pressa, realmente é mais fácil se nós formos a uma loja e comprarmos novo. Mas as vantagens de comprar em segunda mão são imensas. E depois temos dicas muito mais simples, como por exemplo, não lançar balões, que são um atentado ambiental enorme, ou então, quando formos a uma gelataria, pedirmos, por exemplo, o gelado em cone, em vez de pedirmos em copo. Porque quando nós pedimos o gelado em copo, nós depois temos o copo e temos aquela colherzinha que são lixo. E no caso da colher, se nós pusermos para reciclar, ela pode efetivamente ser reciclada, mas o copo, como é papel e normalmente está sujo, né, por ser lá o gelado, não pode. E as pessoas normalmente não sabem que papel sujo não pode ser reciclado. Ou seja, mesmo que nós coloquemos no ecoponto azul, depois na fase da triagem eles retiram e vai para o lixo comum para aterro. Então, uma forma muito simples de quando nós queremos comer um gelado e não temos que nos privar dessas coisas, é fazermos esta simples escolha, em vez de pedir em copo, pedir em cone. Parece simples, não é, Leila? Sim. Parece, é só uma questão de nós começarmos a pensar mais nestas coisas. Uhum. Leila, não sei se queres partilhar mais alguma dica, mais alguma experiência sobre estes tópicos que aqui tivemos a falar. Não, acho que é só mesmo uma questão de as pessoas se começarem a predispor para pensar diferente e para fazer diferente, porque a mudança é assustadora. Só que custa, eu costumo dizer, só custa o primeiro passo, porque depois nós damos o primeiro passo e percebemos que foi muito simples. E como o primeiro passo foi simples, os outros a seguir também vão ser. E nós não precisamos dar 30 passos num dia. Depois há aquelas pessoas que querem fazer tudo de uma vez. Não é preciso, nós podemos dar um passo de 2 em 2 dias, por exemplo. O que importa é que continuemos a andar para a frente e que não nos deixemos levar pela apatia. E agora lanço-te um desafio, se calhar mais difícil. Já está disponível à venda o teu livro? Sim, ele está em pré-venda. No site da Livros Horizonte as pessoas já recebem automaticamente em casa, não é? Fazem a compra e recebem o livro. Nas outras livrarias, como o UC, ou FNAC ou Bertrand, só a partir do dia 23. Dia 23, está quase. Sim. Então, o desafio é: a quem é que recomendarias a compra do teu livro? A quem é que achas que seria importante ter um exemplar na mesinha de cabeceira? Ora bem, eu acho que é sempre mais fácil chegar a quem já está um bocadinho desperto para este tipo de coisas. Então, o público-alvo do livro são as pessoas que já se começaram a interessar por estas questões e por aquilo que podem mudar no seu comportamento e no seu modo de vida. Depois, o que eu gostava que acontecesse é que estas pessoas passassem o livro a pessoas que ainda ignoram completamente estes problemas. Isso ainda seria Ou mais seja, desafiante. é a partir destas pessoas que já sabem, um bocadinho que depois passam o livro a outras. Porque eu não acredito que uma pessoa que não se interesse minimamente por estes assuntos escolhe para o livro e que queira comprar, não é? Se eu não me interesso por um assunto, não vou comprar uma coisa pela Claro. qual não me interesso. Então, nós temos que chegar às pessoas que já se interessam um bocadinho, mas que se calhar ainda não sabem como fazer, para depois elas começarem a implementar a mudança nas suas próprias vidas e com o seu exemplo mudarem as pessoas à sua volta. E é essa a estratégia que eu quero ou que eu gostaria que o livro conseguisse atingir. Claro, É claro. que as pessoas mudassem à volta do livro, digamos assim. Uhum. Que o livro fosse quase como um veículo, como um guia. Claro, pese embora seja um processo muito interno, não é? Esta mudança Sim. passa muito por uma transformação pessoal,
mas aqui em jeito de contágio positivo, alguém que já esteja sensível a essas questões possa inspirar e contagiar outras pessoas do seu ciclo de relações. Leila, e temos aqui a sugestão da Marisa Luna e do Nuno Sousa será que vai sair o livro também em formato e-book? Sim, já está lá em formato e-book. Já está disponível na WUC, na Bertrand. Já pode ser comprado em formato e-book, em formato papel. A única questão é que se comprarem hoje ele só vai ser enviado no dia 23, porque ainda está em pré-venda. Mas sim, tem formato e-book porque foi uma coisa que eu desde o início falei com a editora que era importante ter. Face ao tema, não é? Sim, face ao tema, não faz sentido que o livro fosse só em papel, de todo. Apesar de ser um livro em papel reciclado, com tintas amigas do ambiente, não fazia qualquer sentido se existisse só neste formato. Muito bem. Leila, foi um prazer estar aqui à conversa contigo. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Espero que também tenha sido aqui uma hora bem passada para quem nos acompanhou e que todos os que nos ouviram também possam inspirar e contagiar para estes temas outras pessoas. Obrigadíssimo, Leila. Obrigada. Até breve. Até breve.